Vamos brindar. Sim, aê! Vamos lá, então? Vamos lá? Vamos lá. Hoje eu tô menos nervosa, tá vendo? Funciona, toma show. Hi! Hi! Oi, pessoal, estou aqui de novo com essa maravilhosa, essa lindeza que aceitou fazer um vídeo comigo. Bom, a gente, né, vocês devem estar olhando, né, falando que elas estão assim, né, numa mesa de barzinho, né, com cerveja, né, Dom Tonel, o que tá acontecendo? Tem né? algo mais por trás de tudo isso. Né, não era sobre o alcoolismo que a gente já tá conversando. Pode até ser um assunto futuro. De repente, né, eu alcoolismo, acho. dependência química, o que acontece. Mas a gente já tá fazendo um aquecimento para um projeto aí que a gente vai estar lançando em parceria, que é o nosso chopp psicológico, né? Tem o café filosófico, o nosso é o chopp psicológico. Sim. Que a gente vai discutir, então, assuntos da psicologia, né? Nessas interfaces com outras áreas, né? Nessa interdisciplinaridade com a sociologia, com as ciências humanas, com as ciências exatas. E como é que a gente vai fazer isso? Sábados à tarde, tomando chopp, cerveja, né? Aqui no Dom Tonel. Eu acho que vai ser como, né, diz o Falcão do Rapa, né? Uma cerveja antes do almoço é muito bom para ficar pensando melhor. Então a gente vai tomar cervejinha e vai conversar e vai discutir os temas que tá aí na cabeça de todo mundo. Vamos todos pensar juntos. E aí a gente resolveu fazer um vídeo sobre um assunto muito importante, que tá super em alta, que tá todo mundo falando, que é sobre o jogo da baleia azul, sobre essas questões relacionadas ao suicídio, principalmente entre adolescentes. Bom, gente, então vamos começar então a conversar um pouquinho sobre o que tá acontecendo, né? Sim. Tintim. Depois a Miriam vai Tem que pôr, beber, né? Não pode brindar sem beber. Ai, então vamos de novo. Depois a Mi vai explicar, vai colocar certinho sobre o evento. A data, o horário, como vai funcionar, a gente vai explicar tudinho. Né? Até porque tem uma parte solidária, que é muito bacana, né? Que a entrada vai ser um sabonete. Um sabonete não é caro pra ninguém, né? E o propósito é super legal, é para pessoas que estão em situação de rua. Mas aí depois ela explica direitinho e a gente vai acompanhando tanto o canal quanto as nossas páginas, que vocês vão entender melhor. Não sei se vocês já estão sabendo, provavelmente sim. A gente tem uma live agora toda quinta-feira. A gente não um papo de quinta, que na verdade é de primeira. Papo de primeira na quinta-feira. Né? Não percam por nada nessa vida. Parem tudo. 11 horas da noite, não tem desculpa. É bom que já vai saindo, né, no clima pra balada. Gente, então vamos começar, né? O que é isso, né? Todo mundo tá perguntando o que tá acontecendo com essa questão da baleia azul, do seriado das 13 razões, se realmente adolescente pode se suicidar, se adolescente pode entrar em depressão por influência de um seriado, sim, ou de uma brincadeira, o porquê que ele entra nessa brincadeira, o que está acontecendo. Independente de brincadeira, seriado, a gente vai falar então um pouquinho o que é, né, ser adolescente. Eu acho que a gente fica adulto, a gente esquece. É porque assim, o adolescente, ele sente tudo numa proporção muito maior do que a gente. E a gente sabe disso, porque a gente já passou por isso. Então a gente pensa assim, isso é fase, isso aí vai passar, tá exagerando, e aí a gente não dá bola. Mas né? isso porque a gente já tá adulto, né? A gente já passou, a gente já viveu. Ele não. É só lembrar quando você era adolescente, né? A mudança de um amigo de cidade, a mudança de um bairro. Às vezes a mudança de sala, mudar de uma sala pra outra na escola já toma uma proporção estabiliza. Isso, por quê? Porque você tá numa fase de muitas mudanças. Então o adolescente, ele é sim mais vulnerável às influências externas, né? Por tudo isso que ele tá passando. Então ele realmente, ele é mais vulnerável? De fato ele é, de uma maneira geral, como um todo, tá? Mas o que leva, então, uma criança ou um adolescente, né, a se influenciar numa coisa tão séria quanto um suicídio? O que eu falo é assim, ó, se o adolescente, ele estiver bem, se ele estiver com um relacionamento muito bom com os familiares, com seus cuidadores, com seus educadores, né, professores. Principalmente porque, né, o adolescente, ele passa a maior parte do tempo na escola. Então, se ele tem uma boa relação com essas pessoas, né, a criança ou o adolescente, se alguma desordem ou algo acontecer na vida dele, ele vai comunicar. A questão tá quando uma dessas coisas não tá funcionando. E aí, ele realmente se sente abandonado. E aí um grupo desse pode fazer com que ele tenha a falsa sensação de acolhimento. Então o grupo lá do pessoal do Baleia Azul, ao responder, ao passar para ele uma missão, a estar ali junto toda hora. Então, vamos retomar, né, o que eu estava falando. Ao ser, né, acolhido por esse grupo, ele passa a ter aquilo que ele não estava tendo.
Né? Às vezes naquele momento ele não tá recebendo a atenção que ele gostaria, não significa que os pais não dêem atenção, né? Muitas pessoas têm julgado os pais dessas crianças que acontecem isso. Às vezes o pai até dá atenção, mas sim, ele não sente... Ele não se sente pertencente a nada. E de repente ele encontra esse grupo que faz com que ele se sinta pertencido. Isso, Mi. Muito bom, é isso mesmo. Ele se identifica e se sente acolhido, parte de algo. E ao sentir parte de algo, você quer corresponder às expectativas daquele grupo. E aí por isso que ele entra nesse jogo. Então o mecanismo é mais ou menos isso. Então eu não me sinto parte de nada, eu não sinto que ninguém me dá o amparo que eu preciso. E aí na hora que eu passo a receber mensagens desse grupo, esse grupo passando missões pra mim, eu me sinto, então, que eu tenho troca, que eu tenho envolvimento. Participando, tá se envolvendo com alguma coisa. Isso. E aí ele passa a corresponder à expectativa dessa pessoa que passa as ordens pra ele. Então esse é o mecanismo, né, psicológico do Baleia Azul. Do 13 Razões, o que acaba acontecendo é um mecanismo parecido. O adolescente ou a criança que está fragilizada pelas questões até normais dessa fase, ou outras questões que às vezes não são normais, a criança que está sofrendo bullying, ou a criança que está sendo vítima, né? Eu sempre gosto de reforçar, né? Ela não é vítima por conta da orientação, ela é vítima por conta do preconceito das pessoas quanto à orientação sexual. A orientação não traz. Essa diferenciação é tão importante. É uma palavrinha que tem no meio, né? Que chama preconceito. Porque ela não é vítima da orientação, ela é vítima do preconceito das pessoas quanto à orientação sexual dela. Então nós sabemos que a pessoa que está sendo vítima de alguma coisa, vítima de violência, de ataques psicológica, violência física, ela vai estar mais vulnerável? Muito mais. E aí, ao assistir o seriado, ela se identifica com a personagem principal, que é essa personagem que comete o suicídio, e ao se identificar, ela vai lá e comete o mesmo ato, porque há uma identificação. Ela olha para aquilo e ela fala, nossa, eu sinto a mesma coisa. Se para ela foi uma boa solução, para mim também será. Então o mecanismo é esse. Então acho que quanto a 13 Razões, a Baleia, é mais ou menos isso que está acontecendo. Então agora, por que nossas crianças estão adoecendo? Então acho que aí vamos começa nesse ponto, né? Por que tá nesse ponto, né? Por que a gente tá precisando falar sobre isso? Sobre isso, porque na verdade o jogo só atrai porque elas estão adoecidas. Esse adoecimento, né, da nossa sociedade, muitos sociólogos têm estudado, filósofos, né, psicólogos, enfim, pessoal das ciências humanas, têm tentado entender o que tem acontecido com as pessoas. Mas eu acho que uma boa parte é responsabilidade de nós, adultos. Sim. Eu tenho até uma ressalva sobre a série, sobre a 13 Razões. Muita gente questiona, fala que assim, a intenção da personagem principal é culpabilizar as pessoas. Mas eu acho que a culpabilização, ela tem que cair em cima da sociedade. Sim. Porque assim, a gente não sabe o que tá passando na vida do outro. E aí, às vezes, uma coisinha pequena que a gente faz aqui afeta a pessoa de uma maneira que a gente nunca vai imaginar. Principalmente se essa pessoa é um adolescente, né? Sim. Dentro de todas as características que a gente já falou. E eu acho que, assim, complementando o que você falou, que eu acho que faz muito sentido, né? Muito sentido mesmo. Além de tudo isso que faz muito sentido, em que nós adultos colaboramos para isso? Nós adultos colaboramos com isso quando a gente passa um futuro negro. A gente tem que ter muito cuidado. Hoje os adultos têm um discurso meio que unânime de que o mundo era melhor antes. Mas que não hoje, sempre teve esse discurso. Mas tá muito forte isso, essa noção de calamidade, né? Que as crianças não sabem mais brincar. Mas por que elas não sabem mais brincar? Talvez porque a gente não deu a oportunidade dela brincar. Não deixa a criança brincar, né? Na minha época as crianças podiam ficar na rua, e a gente fala isso o tempo todo. E aí passa pra criança uma ideia de um futuro sombrio, porque a gente fala, a natureza tá sendo degradada, os políticos não prestam, nenhum político é bom, nada é bom. Não há esperança, né? Não há esperança. Pra que vai continuar vivendo? Pra viver nesse mundo sujo, ruim, horroroso, que tem um futuro terrível. E a gente tá matando a esperança dessas crianças. Quando eu era criança, o que eu via era que o Brasil era um país de futuro. Sim. Então eu sabia que eu ia contribuir para um mundo melhor. Talvez seja até por isso que venha todo esse compromisso social que eu tenho, né? Fazer alguma coisa realmente. Porque eu ouvi a minha infância inteira que eu mudaria o mundo. Agora essas crianças estão ouvindo o quê? Que não adianta fazer nada, que o mundo é mesmo assim. Que não vai mudar. Então nós temos que tomar muito cuidado com o que a gente está semeando nessas crianças. Esse sentimento de menos-valia. Esse sentimento de que nada vai mudar, de que nada vai melhorar. Então, assim, eu acho que a gente tem que realmente mudar a nossa postura em relação a essas crianças. E se a gente mesmo não consegue acreditar num futuro melhor, a gente tem que mudar a nossa postura em relação
Porque se o mundo não está bom para elas, a culpa não é delas. Que elas chegaram agora. A culpa é nossa. Acho que é isso. Freud, ele fala que né, ele falou isso, ele já estava mais velho, né? Ele já tinha vivido um pouco, e ele falava que a única possibilidade para a pessoa não adoecer é o amor. Acho que a gente pode terminar com isso, né? Sim. Que a única possibilidade para o não adoecimento das pessoas é o amor. É muito bom estar aqui com você. Linda. Gostoso. Então, gente, fica o convite, já vou explicar agora como é que vai funcionar. Dia 13 de maio, às 16 horas, aqui no Dom Tonel. Depois eu vou colocar o endereço na descrição do vídeo, a gente vai colocar também no Facebook, nas páginas todas. Então vai ser o nosso chopp psicológico pra gente discutir algumas questões sobre alguns temas aí. A gente vai fazer algo parecido com o que fez hoje, né? Talvez você tenha ficado com dúvidas sobre o que a gente conversou. Sim. E na verdade é um movimento muito mais de troca, né? Não vai ser uma aula. A gente vai trocar o porquê que o mundo tá assim. O que podemos? Eu quero que a gente, no final, né? Que a gente saia daqui aprendendo alguma coisa também. E querendo mudar o mundo e com ideias sobre como mudar e melhorar esse mundo que tá aí para nossas crianças. Sim, eu acho que se cada um fizer um pouquinho, vira um pocão bem grande, assim, eu acho que a gente consegue fazer a diferença, nem que seja pelo menos na nossa cidade. Exatamente. Delícia. Então vocês estão convidados, um sabonete. Depois a gente vai explicar certinho como faz pra fazer a inscrição, a troca, tudo certinho, tá bem? Até dia 13. Até dia 13, gente. Um beijo. Tchau. Ficou lindo. Eu adorei. Que lindo.